Prontos para pôr a cabeça para pensar? Então raciocine junto comigo. Certa vez um filósofo grego, conhecido por Anaxágoras, ele afirmou que se mede a grandeza de uma ideia pela resistência que ela provoca. Acredito que você irá encontrar esta resistência neste vídeo através das ideias que estarei repassando a vocês. Por isso, vamos direto ao assunto. Vamos para o livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, aonde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Segundo Paulo, Deus daquele século havia cegado o entendimento dos incrédulos. A pergunta que fica é: que Deus era este? Segundo o sistema religioso, se trata do próprio Satanás, mas é lógico que isso é a história da carochinha. Por isso, vamos ver exatamente quem era o Deus daquele século de Paulo. Vamos para o livro do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 9, onde Jesus tem uma conversa em particular com seus discípulos, onde ele diz: então Jesus disse: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Logo, podemos ver que o Deus daquele século se tratava de Jesus. Jesus era o Deus daquele século em que Paulo estava vivo. E aí você vai me perguntar, mas Jesus cegou o entendimento daquelas pessoas naquela geração? Sim, isto consta no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 11 e 12, aonde o próprio Jesus se expressa da seguinte maneira: e ele disse-lhes: a vós, no caso os discípulos, vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, os incrédulos, todas essas coisas se dizem por parábolas. Com qual propósito? Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Sim, Jesus cegou o entendimento dos incrédulos naquela geração, porque ele falou através de parábolas e ilustrações, segundo o que a percepção humana era capaz de compreender. Neste caso, Jesus não revelou o que era sagrado e não relatou o que era divino. Jesus apenas ilustrou o reino dos céus através da percepção do ser humano, através de suas parábolas. Desta forma, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles, vendo, não enxergassem e ouvindo, não compreendessem a verdade espiritual do Criador. Neste caso, não foi Satanás que cegou o entendimento daquela geração, daquele século, e sim o próprio Jesus, o Filho de Deus. Porque Jesus não apareceu como eles imaginariam que ele aparecesse. Ele não ilustrou a realidade espiritual como de fato ela era, e sim segundo o que o ser humano era capaz de compreender. E o ser humano só era capaz de compreender os assuntos espirituais através de parábolas e ilustrações humanas. Sendo assim, acredito que é mais do que suficiente para fazer você entender que o Deus daquele século não era o diabo, e sim Jesus, o Filho de Deus. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.